Amém? Amém. Eu costumo sempre falar, né, no começo de tudo, que a nossa vida, todos os dias, fazemos uma escolha. E toda vez que a gente escolhe algo, a gente agrada um e desagrada outro. E quando você fez a escolha de estar aqui, você está agradando a Deus e desagradando Satanás. Amém? A palavra está em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Irmãos, por que Deus fala isso com Josué? Vamos entender aqui o contexto. Vamos voltar muito aqui o tempo, começando com José, que foi vendido como escravo. E no Egito ele era escravo, e de escravo ele passou a ser governador, porque a todo tempo José, mesmo tudo dando errado para ele, ele foi fiel a Deus. Ele sempre foi fiel, independente da circunstância. Então assim, quando ele virou governador, ele leva o povo, ele traz o povo hebreu para o Egito, porque a época era de fome. Então ele traz o povo para o Egito, e aí o povo era respeitado por causa de José. Só que aí o tempo passa, e quando o tempo passa, José morre, e o faraó também morre. E aí vem um outro faraó que nunca ouviu falar de José. E aí quando ele chega, ele vê os hebreus lá, ele começa a fazer os hebreus de escravos. Então os hebreus começam a sofrer na mão dos egípcios. Só que tinha um problema para os egípcios: os hebreus trabalhavam muito, mas não paravam de fazer filho, viviam fazendo filho. Então os hebreus foram crescendo, e aí o faraó ficou com medo. O faraó falou assim: olha, esse povo aí está crescendo demais, vai chegar uma hora que eles vão se rebelar contra a gente. Aumenta a carga horária deles, bota mais trabalho para eles, que eles vão ter tempo de fazer filho. Mas os hebreus estavam nem aí, mano. Eles trabalhavam o dia inteiro, trabalhavam até mais que o horário, mas chegavam em casa e ia fazer filho. Então não parava de crescer. A palavra de Deus fala que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. É essa palavra que nós temos que pegar, irmãos. Quanto mais oprime você, quanto mais oprime você, é aí que você tem que crescer. É aí que você vai crescendo. E aí, irmãos, chegou a hora que não teve jeito. O faraó falou assim: olha, sabe de uma coisa? Vou dar uma ordem, um decreto. Toda vez que nascer um menino, vai ser morto, vai ser jogado no rio Nilo. Então assim foi feito. Todas as vezes que nascia um menino, ele era morto, era jogado no rio Nilo. E tinha um casal chamado Onrão e Joquebede. Era um casal muito fiel a Deus. E Joquebede ficou grávida. Então ela começou a orar: Senhor, eu quero uma menina, porque se for um menino, vão matar meu filho. E eles oravam, e eles eram muito fiel a Deus. Mas quando nasceu a criança, por surpresa deles, foi um menino. Irmãos, não era o que eles pediram para Deus, mas aquele menino seria o libertador daquele povo. E é assim que funciona. Muitas vezes a gente vai orar a Deus, a gente vai pedir as coisas para Deus com muita fé, e Deus vai dar uma coisa que a gente não está esperando. E a gente não vai entender nada na hora. Senhor, mas vamos pedir isso. Por que o Senhor me deu isso? A gente não vai entender nada na hora, porque Deus ele chega lá na frente. Então assim, quando nasce um menino, eles não entenderam nada. Eles falaram: Senhor, eu pedi uma menina, agora e o que vai ser? Mas Deus tinha um plano para aquele povo. E é assim, irmãos, toda vez que você pede algo com Deus com muita fé, Deus ele vai dar bem mais do que você está pedindo para Ele. Ele vai dar bem melhor, é o pedido que você está fazendo, que Ele vai te dar bem melhor do que você está pedindo. E aí, quando nasce o menino, eles começam a esconder o menino. O problema é que o menino foi crescendo, e com 3 meses não dava mais para esconder. E aí, Deus ele começa também a dar estratégia. Porque é assim, irmãos, você fica sem saber o que fazer, mas Deus ele vai te guiando. Ele vai usar pessoas para falar com você. O Espírito Santo vai soprar no seu ouvido. É por isso que a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. E aí ela tem uma ideia: eu vou colocar o menino no cesto e vou colocar o menino no rio. E quando ela faz isso, irmãos, na mesma hora, a filha do faraó, que não podia ter filho, e aquele povo entendia que o rio era um deus. E aí quando ela vê o cesto vindo do rio, o que ela entende? Os deuses estão me dando um filho. Eu não posso gerar um filho, então os deuses estão me dando um filho. Então ela pega aquele menino, ela dá o nome de Moisés. E esse menino foi criado no Egito. Irmãos, foi criado no Egito, e lá ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a lutar. Se ele fosse hebreu,
ele não vai aprender nada disso. Olha o plano de Deus. Olha o plano de Deus. Muitas vezes ele vai colocar você em um lugar que você até não vai nem gostar. Mas lá você vai começar a ter experiências para poder ter uma missão lá na frente. E você vai ficar calejado, você vai ficar forte no lugar onde você está. Quando Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelha. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, apareceu um leão, apareceu um urso. E ele já estava sendo treinado, porque lá na frente ele foi enfrentar um gigante. Percebe? Então não importa o lugar que você está, é missão que Deus vai te dar. Você tem que tirar um aprendizado dali. E aí quando Moisés ele vai crescendo ali, se fosse uma menina, ia ser uma menina escrava, certo? Ia ser uma menina escrava, mas foi um menino. Deram um jeito. Moisés ele cresce ali no Egito, só que ele sabe que ele é hebreu. Quando ele descobre que ele é hebreu e ele vê um egípcio batendo no hebreu, ele mata aquele soldado egípcio. Aí ele teve que fugir. Nessa que ele fugiu, ele chegou num lugar, numa cidade chamada Midian, onde ele conheceu a mulher dele, os filhos e tal. E aí os hebreus continuaram sendo escravos. Mas que plano é esse de Deus? Esse rapaz cresceu, foi criado como um egípcio e agora ele fugiu. E o povo sofrendo na escravidão, mas o povo começaram a reclamar. Porque é assim, irmãos, não importa a dificuldade que está passando. Orem, que Deus ele vai ouvir a tua oração. Orem. E aí o povo orou, clamou pelo libertador, e Deus manda Moisés para libertar aquele povo. E chegando lá, a história é muito conhecida, ele vem, tem as pragas, sai, e aí atravessa o Mar Vermelho e tudo mais, e aí eles ficam no deserto. Só que o plano de Deus era para eles passarem dias no deserto, mas o povo reclamava tanto, que ficaram 40 anos no deserto. Todas as vezes que a gente passa por um momento difícil, todas as vezes que a gente passa pelo deserto, se a gente só reclamar, só ver as coisas ruins, ao invés de a gente passar uma semana, passa um ano. Porque a gente só começa a ver coisa ruim, só começa a observar coisa ruim. Independente da situação que você está passando, tem coisas boas acontecendo. A gente costuma falar isso aqui, é só prestar atenção. A gente está com saúde, os filhos estão com saúde, as esposas estão com saúde, estão trabalhando, tem coisas boas acontecendo. E só que assim, às vezes o ser humano se apega só no parte ruim. E aí, ao invés de passar uma semana, passa um ano. Ao invés de passar um ano, passa 10. É você quem escolhe o tempo que você vai ficar no deserto. É você quem escolhe. Então o povo começaram a reclamar. E Moisés aturando tudo aquilo. E aí chega uma hora que Deus fala assim: Moisés, pede para os homens ir lá, para ver como que é a terra que eu vou enviar para vocês, que eu estou preparando para vocês. E Moisés escolhe 12 homens, um de cada tribo. E eles vão. Só que quando eles chegam lá, ao invés de eles perceberem que a terra era uma terra fértil, era uma terra que tudo que plantava colhia, eles ficaram focados no quê? Nos gigantes que eles viram. Eles olharam assim e falaram: meu Deus, a gente não vai conseguir enfrentar esses homens aí não. Olha o tamanho desses homens. Só focaram nas coisas ruins. Quando eles voltaram, falaram assim para o povo: olha o desânimo do povo. Essa terra que Deus quer levar a gente para matar a gente lá. Os homens que tem lá, a gente não vai conseguir ganhar deles não. Porém, 2 homens fizeram a diferença: Josué e Caleb. Eles falaram assim: olha, se Deus livrou a gente do Egito, mandou aquelas pragas, fez a gente atravessar o Mar Vermelho, Deus vai ajudar a gente a derrotar aqueles homens. A terra lá é fértil, é uma terra bonita, é do jeito que Deus falou. Eles focaram só na parte boa. E quando você foca só na parte boa, qualquer problema que vem você vai tirando tranquilo, porque você sabe que Deus está com você. Você sabe o que Deus já fez na sua vida. Então todos os problemas que vem você fala: isso é só mais um. Isso é só mais um. Então Josué e Caleb focaram só na parte boa. Como punição, Deus falou assim: olha, nenhum de vocês, olha Moisés, nenhum desse povo aí vai entrar, só Josué e Caleb e os descendentes deles. Olha só, irmãos, quando o tempo vai passando, e aí Josué ele começa a ver o comportamento de Moisés, ver como que Moisés era um cara fiel, era um cara digno, era um cara que era honesto nas coisas que fazia, e ele tinha todo um compromisso com Deus. Então Josué começa a se espelhar em Moisés. É assim, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas não vão parar para ler a Bíblia, mas elas vão notar o seu comportamento. Vocês podem ser a Bíblia aberta de muitas pessoas. Elas percebem o comportamento do cristão. Eles não vão ler a Bíblia, eles vão ver você. Esse aí é crente?
Se você tiver um comportamento ruim, eles vão falar isso. Esse daí que é crente na igreja, esse cara eu não quero ir não. Agora, se você tem um comportamento diferenciado, essa pessoa vai falar assim, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Quando a pessoa vê a transformação na tua vida, eles falam assim, ó, eu quero servir o Deus desse cara aí. Eu conheço como ele era antes, olha como ele está agora, eu quero conhecer esse Deus. Então Josué, ele tinha isso, ele olhava para Moisés e ele falava assim, eu sou fiel ao Deus desse cara aí. E ele começa a se espelhar em Moisés. E aí o tempo vai passando e Moisés vai ficando velho. E aí Deus fala assim, Moisés, vem cá, olha, Josué vai ser o líder desse povo agora. Eu vou recolher você. E esse povo vai entrar na terra prometida e Josué vai ser o líder. Fala para Josué, seja forte e corajoso. Olha, irmãos, é assim, ó. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós aqui. Qual que é o seu? Se você não sabe, ore que ele vai te mostrar. Quando eu era mais novo, as pessoas falavam assim, cara, você tem um dom, você se comunica com as pessoas, se você deixar Deus te usar para isso aí, cara, você vai longe. Ficava falando, então assim, as pessoas vão falando pra gente o dom que a gente tem, porque muitas vezes a gente não sabe. Então Deus vai ter um chamado para cada um aqui. E se você tiver medo do seu chamado, de responder esse chamado, o que eu falo para vocês essa noite é isso: seja forte e corajoso, porque Deus vai estar com você aonde você for. É a palavra de Deus que fala, irmãos. E aí quando Moisés fala, Josué, olha, eu vou morrer, você vai me substituir. Josué olha, viu que Moisés penava com aquele povo, falou, eu, Moisés? Irmãos, quando Deus chama, você pode fazer, olha, sabe o GPS? Você coloca no GPS a estrada, e aí o GPS fala, vira à direita. Se você vira à esquerda, ele faz o quê? Recalculando rota. É assim que Deus faz. Deus fala, olha filha, é por aqui. Se você for por aqui, ele vai recalcular a rota. Mas perdido você não fica. Ele vai te buscar. Você pode tardar a bênção, mas você vai receber. Porque quando você tem esse chamado, você responde esse chamado, você vai receber essa bênção. E aí, Josué, irmãos, ele fica com medo, que é normal, né? O ser humano tem medo. Mas aí Moisés começa a encorajar. Olha, seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. E aí, irmãos, Moisés fala, olha, quando você for lá, fala para os seus descendentes o que vocês viram. Vocês viram pragas, vocês viram o mar abrindo no meio, suas descendências não, seus filhos não. Então se você não falar para eles, eles não vão saber. E quando chegar lá, não se misture com aquele povo. Vocês vão lá e matam aquele povo lá, que a terra é de vocês. Eu prometi que vocês vão ter passado lá atrás. Olha, irmãos, Josué, ele foi. E olha só como que Deus faz as coisas, como Deus vai mudar o curso das coisas. Quando Deus, ele queria crescer a humanidade, Deus, ele usou o ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, para gerar Isaac. Quando ele foi desdobrar esse povo, ele usou um ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, para poder nascer Jacó. Irmãos, ele usou o ventre estéril da mãe de Manoá, mãe de Sansão, de Ana, mãe de Samuel. Mas quando ele quis mudar a humanidade, irmãos, não foi de uma virgem, não foi de uma estéril. Ele usou o ventre de uma virgem. Ele usou o ventre de uma virgem. Quando Jesus nasceu, ele deu o nome de Emanuel. Emanuel, Deus está conosco. Deus está com você. Aonde você for, é esse o significado do nome dele. Irmãos, quando Josué ele entra naquela terra, ele já sabia o que fazer. Só que teve um problema. Veio um povo com medo, porque todo mundo já sabia da fama daquele povo de Israel. Olha, esse povo aí, o Deus deles, tirou lá eles do Egito lá, botou umas pragas lá. Esse povo aí atravessou não só o rio, o Mar Vermelho, como o Rio Nilo também, que eles atravessaram. Esse povo aí serve um Deus poderoso, eles ficaram com medo. E aí eles chegaram em Josué e mentiram para Josué: olha, a gente não conhece vocês, a gente quer ser amigo de vocês. E Josué aceita. Depois Josué descobre que aquele povo estava mentindo, e Josué fala assim: Senhor, por que o Senhor deixou eles enganar a gente? Aí Deus falou assim: você falou comigo, Josué, se podia aceitar esse povo ou não? Você tomou a sua decisão. Isso aqui, irmãos, sabe o que eu aprendo? Que tudo que a gente for fazer, primeiro, a gente tem que falar com Ele. Senhor, é isso. Ele vai usar pessoas para falar com você. Ele mesmo vai falar com você. Jejum, faça jejum.
Que aí quando você faz jejum, você fica sensível à voz do Espírito Santo, você vai sentir, é de Deus ou não é isso aqui? É de Deus ou não é? E aí você toma a decisão correta. Olha, irmãos, todas as vezes que a gente faz escolha, dependendo quando a gente toma a nossa decisão, pode prestar atenção, tudo dá errado, vira uma bagunça. Mas quando é Deus que escolhe, quando é do homem, Deus muda. Quando nasceu, olha só, como é o nome do menino? O nome do menino é Abrão. Quem foi que deu? Terá, é homem, vai ter que mudar. O nome dele agora vai ser Abraão. Como é o nome da menina? É Sarai. Quem colocou foi homem, não. Então vai ter que mudar, o nome dela agora vai ser Sara. Como é o nome do menino? É Jacó. Quem foi que botou o nome dele? Isaac. Não, foi homem. Agora o nome dele vai ser Israel. Como é o nome do menino? É Isaac. Esse sim. Esse foi promessa de Deus. Esse nasceu Isaac porque Deus falou. Ele é o filho da promessa. E quando Deus te dá uma coisa, irmãos, quando é de Deus, aí ninguém muda. Ninguém muda. E você tem que se apegar a isso. Seja forte e corajoso. Amém? Essa é a palavra que vai ficar no nosso coração essa noite. Seja forte e corajoso. As coisas vão acontecendo. A gente está vendo. Irmãos, eu falei aqui na parábola das 10 virgens. Ele vai voltar. Ele não precisa da gente. Mas a gente tem que saber que a gente tem que se prontificar para que ele possa contar com a gente. Sabe? Olha, a minha oração é sempre essa. Senhor, eu sei que você não precisa de mim, mas eu quero que o Senhor conte comigo. Não é à toa. Olha, não é à toa que nenhum de vocês estão aqui. A gente tem jovens aqui que ainda há muita coisa para viver. A gente tem pessoas mais experientes que já passaram por muitas coisas. Vocês sabem. Sábado à noite, não era a gente estar aqui. Vocês sabem disso. Então vocês fizeram a escolha. Se vocês fizeram essa escolha, não foi vocês que fizeram porque vocês quiseram. É o Espírito Santo. Vocês têm um chamado. É isso. Olha, muitos irmãos, muitos querem sair do mundo. Não tem forças. Não está tendo forças. E a gente tem que chegar nessas pessoas para conversar, para falar, ei, seja forte e corajoso. Olha, ontem, contar uma experiência para vocês aqui. Ontem, quando eu cheguei do trabalho, eu não queria ir para a faculdade. Sexta-feira, cansadão. Falei, rapaz, eu vi a cama lá, tinha acabado de tomar um banho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a Laura falou assim, ó, é assim, ó, você não pode mais faltar sexta. Você falou que já tá com muita falta na sexta, né? Eu falei, pior que eu tô. Eu falei, eu vou. E aí quando eu fui, aí eu levo você pra uma garrafinha com água e tal. E aí, quando eu fui tomar água, o busão vai pra frente, vai pra trás. Eu derrubo água. Falei, meu Deus, eu olhei assim, eu falei, caramba, enfim, vamos embora. E aí eu cochilei no ônibus. Pela primeira vez, eu acordei e tinha passado do ponto. Eu olhei assim, eu falei, que lugar é esse? E aí eu desci e fui andando, falei, olha, eu vou embora. Tudo indica para ir embora, não era nem para me ter vindo. Daí, aí como eu estava chegando no ponto de ônibus, o ônibus que eu pego para vir, que é uma demora para vir, ele estava passando, né? Eu falei, é para mim ir embora mesmo. E aí eu subo no busão e falo assim, não, mas peraí, se não fosse para vir, Deus me deixava eu sair de casa, né? Já ficava em casa, já estou aqui. Aí eu parei em frente à faculdade e desci. E porque é assim, irmãos, todas as vezes que a gente for sair, a nossa oração tem que ser essa, Senhor, vem comigo, se o Senhor não for, não deixa nem eu sair. Então, quando a gente chega na UNG, eu cheguei na UNG, aí eu cheguei, tinha uns gatos pingados na sala, quase ninguém na sala. Falei, é isso. Aí o professor falou, hoje eu não vou nem fazer chamada, hein? Aí eu falei, meu Deus do céu, mas já estou aqui, né? Vou ficar aqui. E aí eu sentei, um rapaz senta do meu lado, aí ele falou assim, ô Bruno, você é casado, né? Eu falei, sou, cara. Aí ele falou assim, por que mulher é complicado, cara? Digo, você... Aí eu falei assim, você é casado? Ele, não. Não viu nada. Aí ele falou assim, eu tô pronto já pra morar com a menina aí, tá bem encaminhado, mas eu vou terminar com ela. Vai terminar por quê, mano? Ele falou assim, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu quero falar com ela, mas ela não quer nem falar nada, não quer nem me ouvir, não quer nem que eu chegue perto. Aí eu, cara, como assim? Aí ele falou assim, porque assim, recentemente ela perdeu a mãe dela, então eu quero fazer companhia pra ela, mas ela não quer nem me ouvir, cara. Eu falei assim, cara, você para pra pensar no que você tá falando? Ela acabou de perder a mãe, cara. Às vezes a pessoa quando tá assim, não quer ficar sozinho. Só que assim, faça companhia pra ela, mesmo sem falar nada. Porque
quando ela passar, porque vai passar essa dor, ela vai lembrar, no meu pior momento, ele estava do meu lado. Mesmo eu não querendo, mas ele estava do meu lado. Você vai marcar ela. Se você abandonar ela agora, ela vai ficar pior ainda. Então, faça companhia para ela, mesmo sem falar nada. Fica com ela. E vou falar o que falaram para mim. Convide Jesus para o seu relacionamento. Porque quando ele está aí, cara, pode vir o que for. Né? Pode vir o que for. E contei a história para eles da primeira milagre de Cristo lá no casamento. E aí o rapaz ficou me olhando. E aí ele falou, é isso, cara, vou fazer isso. Quando eu estava indo embora, ele me mandou uma mensagem. Obrigado aí pelos conselhos, aí mudou a decisão que ele tinha tomado, né? Mudou. Aí eu entendi qual foi a missão de ter ido lá ontem. É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. E o inimigo, ele vai atrapalhando de todo quanto é jeito. Mas todos os lugares que vocês forem, tem que chegar assim. Eu sou cristão, eu tenho que me posicionar como tal. E quando alguém precisar disso, a gente tem que chegar lá e dar um conselho. Mas a gente só vai conseguir isso, irmãos, buscando o Espírito Santo. Toda hora orando, toda hora confessando a Ele os pecados, toda hora conversando com Ele, como um amigo mesmo. E outra coisa, olha só, irmãos, não vamos sobrecarregar a nossa vida. Sabe que eu estava vendo recentemente que uma pesquisa fala que 90% dos casos de infarto é o homem que sofre. Sabe por quê? Porque o homem, ele fica segurando tanta bronca de casa, ele não quer passar aquilo para a família, não quer deixar a esposa preocupada, os filhos preocupados, aí ele fica segurando aquilo, aí fala, fulano infartou do nada, não é do nada. Muito tempo segurando aquilo ali. A mulher, ela tem que ser a nossa parceira, tem que ser a nossa companheira. É assim que Deus fala, né? Olha, eu vou fazer uma auxiliadora para você. Você vai governar o mundo, mas você vai ter uma auxiliadora. Olha, irmãos, no Antigo Testamento, era assim que funcionava. Né? O sacerdote, né? Que o pessoal vinha até o sacerdote, falava com o sacerdote para ele falar com Deus. E a Bíblia fala que vocês são sacerdotes da casa de vocês. Todos os problemas têm que passar por você. Mas não fique sobrecarregado. Se você dividir, conversar, desabafar com a sua esposa, vocês vão ver. Porque às vezes o cara fala assim, eu vou falar com ela, mas não dá para falar. Mas às vezes o problema está na gente. Sabe a coisa do espelho? Você olha no espelho, só vai refletir aquilo que você é. Você começa a olhar o espelho e opa, isso aqui eu tenho que arrumar, aqui eu tenho que arrumar. E aí você vai, a sua parceira é isso, ela vai refletir aquilo que você é. Então, não fique sobrecarregado com as coisas. Divida. É assim que Deus fez você para ser o sacerdote e Deus te dá uma auxiliadora, uma ajudadora, uma amiga. É assim que funciona, né? E aí, voltando de novo para a palavra, irmãos, quando Josué, ele está lá, ele chega a guerrear com o povo, ele faz tudo e aí o povo começa a adorar outros deuses, fica adorando outros deuses. E aí Josué fica revoltado. Josué fala, peraí, esse povo não viu o que Deus fez não? Então Josué, ele junta os pessoal e fala assim, olha, vocês vão ficar adorando esses deuses aí? Ou você vai adorar o único Deus, que é o Deus de Israel? Eu estou tomando a decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí vocês tomam a decisão de vocês. E é isso, irmãos. Quando uma mulher se converte, isso é pesquisa, irmãos. Quando uma mulher se converte, ela tem 20% de chance de converter a casa dela. Mas quando o homem se converte, irmãos, a pesquisa fala que ele tem 80% de converter a família dele. É por isso que Satanás, ele vai para cima de você. Ele vai para cima de você. Porque derrubando um homem, irmãos, é a tendência de quando o homem cai, ele derruba a família inteira. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, quando você erra, é normal isso aí, viu, irmãos? É todos nós aqui, ó. Quando você erra, você começa a ficar sem autoridade, né? Você vai falar alguma coisa, aí você vai ficar toda hora pedindo perdão, a mulher perdoa, e aí você vai querer falar alguma coisa, vai querer mostrar autoridade na casa, mas peraí, você acabou, não é assim que funciona, né? Você acabou de errar e você... Então, quando a gente se converte, quando a gente começa a servir a Deus, e a gente começa a ser esse homem de Deus, ela começa a notar a mudança, e ela fala, opa, Deus está me dando um novo homem. Deus está me dando um novo marido. E aí você começa a ter autoridade, a falar, e as pessoas começam a te ouvir. As pessoas começam a obedecer o que você fala. Então você passa a ser, enfim, esse sacerdote que a palavra de Deus fala que você tem que ser. Então, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Olha, todas as vezes que você for conversar com Deus, não tenha vergonha. Eu falo por experiência própria.
Olha, irmãos, Salmo 51, ele fala assim, ó: põe em mim um coração puro e um espírito reto. Eu não tenho. É uma confissão que aquele cara faz. Ele fala assim, ó: eu não tenho. Olha, irmãos, toda vez que a gente sair, a oração tem que ser essa: Ei, Espírito Santo, me ajuda a falar sim quando for para falar sim. Me ajuda a falar não quando for para falar não. Se depender só da gente, irmãos, a gente vai cair. Então a gente tem que se humilhar diante dele. É a palavra que fala: quando você se humilha, não é quando você humilhar não, ó, quando você se humilha, você será exaltado. Porque ele vai ver que você está se humilhando de verdade, que você quer. Todos os dias é isso. Você mata um leão por dia. Se você não matar esse leão hoje, se você não matou o leão hoje, amanhã você vai ter 2. É assim que funciona. É um leão por dia. Então, irmãos, é isso. Sejam fortes e corajosos. Amém? A gente vai finalizar. Eu enviei um outro vídeo, não, né? Um outro louvor, não, né? Pode finalizar aqui, por favor?